Ano passado, o meu filho, com 5 anos, começou a voltar para casa cantando uma música. E a gente não entendia muito bem a letra, né? Era uma música em espanhol, mas a gente não entendia muito bem o que ele dizia nela. A impressão que a gente tinha é que dizia: não, não, não me toque assim. E a gente não entendia realmente, e ele pedia para que a gente procurasse no YouTube essa música, para que ele pudesse ouvir em casa. A gente pediu para que ele falasse a letra da música pra gente. Tentamos de todos os modos encontrá-la no YouTube, né? Encontrá-la na internet, a letra da música. Não sabíamos se era uma música conhecida ou não aqui na Espanha. Até que a gente foi na escola e perguntou para a professora, né, que música é essa que ele está cantando? Que ele vem para casa cantando essa música, e ela nos contou que, na verdade, essa música era uma professora da escola que tinha composto e fazia parte de um programa lá da escola para combater o abuso infantil, para combater o abuso sexual de crianças. Então a música, né, a música dizia sobre partes impróprias do corpo de uma pessoa, de uma criança, que adultos nem outras crianças poderiam tocar. Então tinha o objetivo de ensinar para as crianças os limites do próprio corpo delas, né? O que é aceitável ou não naquela idade delas, né? 5 anos. E pra gente foi incrível saber disso, que havia já nessa idade, tão pequenininhos assim, um programa para combater os abusos. E por que isso é importante? Recebi um tempo atrás aqui o contato de uma espectadora, a Gabriela, que pediu para que eu falasse sobre educação sexual nas escolas, sobre a importância disso. E de fato é crucial a gente entender como isso pode transformar vidas. A gente falou sobre esse caso aqui inicialmente, né, sobre abuso sexual de crianças, e há muitos casos, há muitos relatos, há muitos precedentes de crianças que vão lá na escola, tem alguma palestra, tem alguma aula sobre abuso, e elas descobrem que elas eram abusadas em casa por parentes, ou por vizinhos, ou por algum adulto. E elas revelam isso para a escola e você chega até um inquérito criminal que acaba prendendo alguém que é um abusador de crianças. Então essa compreensão começa desde cedo, essa compreensão dos limites do corpo, da sexualidade humana. É claro que quando a gente fala de educação sexual, a gente não está falando de ensinar suruba para criança de 5 anos, ensinar o que é camisinha para uma criança de 6 anos. É um processo gradual de compreensão do próprio corpo e do que é saudável nos relacionamentos humanos, né? Entre adolescentes, depois, né, posteriormente, quando começa a entrar de fato em questões sexuais. O mais crucial da educação sexual, ao meu ver, tem a ver realmente, primeiro, com a noção de respeito, né? Respeito a si próprio, aos seus limites, que não é não. Quando você não quer transar, você não quer transar. Não é um talvez. Então, de você entender os limites do seu parceiro, da sua parceira, e também se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS principalmente, e, além disso, evitar gravidez precoce. Porque o Brasil, por exemplo, é um dos países com um dos maiores índices de gravidez precoce. Adolescentes grávidas, e isso acaba afetando todo o futuro daquela jovem. Então, às vezes, abandona da escola, tem que assumir uma responsabilidade que não é para a idade dela. E, como eu disse, essa formação dessa percepção sexual, ela é gradual. Cada faixa etária vai recebendo um conteúdo apropriado para aquela idade. Até um ponto de fato, quando você já entra na adolescência ou pré-adolescência, quando você vai debater assuntos relacionados ao ato sexual, a prevenção de doenças, a prevenção da gravidez precoce. E eu penso que para muitos pais deveria ser totalmente aceitável e louvável esse esforço. Porque em muitas famílias há um constrangimento em tocar em certos assuntos, né, de abordar termos sexuais, por exemplo. Às vezes parte dos próprios pais, mas às vezes parte também do próprio jovem, do próprio filho, que não quer debater esse assunto com os seus pais. Então, quando você tem um profissional, seja da área de saúde ou um professor, alguém que possa introduzir esses assuntos às crianças e aos jovens, acaba sendo muito mais fácil abordar essas questões. E outra incompreensão que as pessoas têm também é de que a escola, a única serventia dela é para formar um profissional no futuro. Essa é uma visão antiquada da escola, porque de fato era. Quando você pensa na origem da escola moderna, né, quando você pensa no século XIX, por exemplo, a função social da escola era formar profissionais, era formar mão de obra. Mas à medida que a gente vai pensando em novos métodos pedagógicos, em outros princípios educacionais, a gente percebe que a escola também, além disso, além de formar um profissional no futuro, ela também tem o objetivo de formar um cidadão pleno, uma pessoa que respeite as demais também. Então você abordar questões de sexualidade na escola também faz parte desse exercício da cidadania, quando você entende que o sexo faz parte da vida normal das pessoas. E o que a gente observa é que a sexualidade ela envolve em muitos tabus. E muitos tabus sociais e muitos tabus religiosos também. E eu posso dizer aqui, por experiência própria, né, eu crescendo no lar cristão, no lar católico, mesmo com uma mãe que era bastante progressista nesses termos, eu me lembro desde pequeno já ter acesso a livrinhos infantis que explicava a sexualidade, mas havia muito a questão do pecado na minha mente, né? Eu, como católico, tinha muito essa noção da sexualidade como um pecado, do ato sexual, da masturbação. Então, quando você começa
a trabalhar fora desses tabus e começa a quebrar certos preconceitos em relação à sexualidade e a importância dela numa vida saudável de um adulto depois, isso ajuda de fato a esclarecer as pessoas e abrir um pouco a mente das pessoas, mesmo quem pertence ao universo religioso. Inclusive o próprio Papa Francisco já falou sobre a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. Eu vou deixar para vocês aqui o link da reportagem no qual ele fala sobre isso, porque mesmo as religiões precisam compreender a marcha dos tempos e se modernizar também, né? Entender que a gente não está mais na Idade Média, não está no século XIII mais, e que o mundo atual hoje bombardeia os jovens com diferentes influências, incluindo sexuais, incluindo pornografia, por exemplo. Então é importante que os jovens já se antecipem a essas tendências, a essas influências e se preparem para esse mundo adulto no qual ela terá uma vida sexual também. Eu quero tirar uma observação aqui, que eu entendo quando eu vejo toda a polêmica que envolve a educação sexual nas escolas, que para mim parece algo óbvio, né? Eu tive quando era adolescente, então me parece óbvio que você estude esse tipo de coisa na escola também, não apenas em casa, não apenas com os amigos, não apenas consultando revistas ou na internet, mas que você também tenha alguém que te instrua. O que eu percebo é que em grande parte isso surge de uma certa concepção retrógrada de sociedade, né? Como se fosse possível voltar a uma época na qual os jovens não transavam. Se é que houve uma época assim, né? Eu acho que nunca houve isso aqui. Acho que os jovens sempre deram uma escapadinha. É como se fosse possível estar no tempo e tentar tapar o sol com a peneira, como fingir como se o seu filho de 15, 16 anos não estivesse transando com a namorada ou com o namorado. E outro aspecto também que é fundamental é da tolerância, do respeito e da compreensão da sexualidade. De que existem homossexuais no mundo, de que existem bissexuais, de que existem diferentes orientações sexuais além da heterossexualidade. Portanto, isso é um exercício de tolerância também, de convivência social. Como eu disse, acima de tudo, é o pleno exercício da cidadania. De que você, enquanto cidadão de uma sociedade no Brasil, que você possa exercer suas funções sexuais de maneira saudável e também aceitar os outros como eles são. Então, basicamente, esse tipo de ensino, esse tipo de conteúdo, ele visa, primeiro, que a criança conheça os limites do próprio corpo, aquilo que não pode ser feito com ela, né? Como você viu na canção ali no começo, quando meu filho vinha para casa, que um adulto, por exemplo, não pode tocar no corpo dela em certas partes. Isso é algo muito importante para a proteção dos seus filhos. Para que você saiba que seu filho, quando estiver fora de casa, na escola, em algum outro ambiente, que ele não será abusado, se houver alguma tentativa de abuso, que ele possa relatar para alguém depois. E além disso também, prevenir certas coisas, né? Prevenir doenças sexualmente transmissíveis, prevenir a gravidez precoce. Porque se você é um pai de uma menina, isso vai recair sobre você, inevitavelmente. Ou de um menino também que engravida uma adolescente. Ou seja, algo muito além do que os próprios jovens que se envolvem nisso, mas também toda a família que acaba arcando com um peso muito grande, afetando a vida de todo mundo. É um exercício de tolerância, de aceitação dos outros. O que os pesquisadores defendem é que isso aí é uma etapa de prevenção. Então você prepara os jovens para se prevenirem contra doenças e contra a gravidez precoce, ao invés de você ter que depois sanar certos problemas que surgem. Prevenção, obviamente, é sempre muito melhor do que remediar depois o problema, né? Então, para mim, enquanto pai, é muito reconfortante saber que meu filho vai aprender esse tipo de coisa. Vai saber esse tipo de coisa, não apenas comigo, porque é algo que a gente fala também, que a gente pode ensinar para ele, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de constrangimento. E também na escola você terá um acompanhamento nesse sentido. Porque se tem algo que é transformador, gente, é o conhecimento. É você compreender as coisas. Compreender o seu mundo, compreender o mundo que te cerca, as demais pessoas, os seus limites. O conhecimento é transformador. E respondendo a Gabriela, que fez essa pergunta para mim, a educação sexual faz parte desse processo de conhecimento, de compreensão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão de educação sexual nas escolas. Se vocês concordam com isso, se vocês acham que é importante isso na escola, ou se é uma tarefa dos pais, por quê? Por que os pais deveriam ensinar os filhos a vir da escola e vice-versa? O que vocês pensam sobre isso? Eu vou deixar no comentário fixado vários links para que vocês possam pesquisar e se informar sobre esse assunto. Tem links da Unesco, tem links de organizações internacionais, então vale conhecer porque é um assunto muito importante. E como eu disse, trata-se da prevenção. Trata-se de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou de gravidez precoce. E esses são temas muito importantes. Evitar abuso sexual também. Então deixe seu comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!